Quais são, no seu ponto de vista, os maiores desafios em relação aos direitos humanos no Brasil? Eu acho que a gente vive um período no país hoje onde nós temos um arcabouço jurídico extremamente favorável às lutas e às reivindicações de direitos humanos, né? Nós temos Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, temos a proteção à mulher, e ao deficiente físico, ao portador de deficiência, por exemplo, e uma série de outros mecanismos e instrumentos de garantia de direitos. Porém, nós não temos a efetividade desses direitos. Apesar disso, nós ainda temos que caminhar muito para alcançar uma sociedade que, de fato, ela seja justa e aonde os direitos sejam observados. Em relação ao conflito de distribuição de terras entre indígenas e agricultores, você acha que existe uma solução que respeite o direito de ambos os lados legalmente? Eu acho que a gente tem uma dívida muito grande no país, que é com a cultura indígena, né? Nós temos aí alguns séculos de expropriação das áreas indígenas e inclusive de extermínio de diversas culturas indigenistas, né? Temos isso também com os quilombolas, por exemplo, que não é uma realidade tão grande para nós aqui no Sul, mas que é uma realidade muito latente no norte e no nordeste do país. Agora, eu acho difícil, na atualidade, que a gente consiga encontrar um equilíbrio que principalmente atenda às necessidades dos índios e às necessidades da preservação do meio ambiente hoje. Porque os direitos dos grandes latifundiários, daqueles que expropriam a terra, que se utilizam dela em detrimento, inclusive da preservação do meio ambiente, esses direitos têm sido preservados. Então é o que nós teríamos que ter, um equilíbrio onde essa balança ela pesasse muito mais a favor destas minorias do que a favor daqueles que hoje exploram as grandes áreas de terra. Você consegue identificar algum fator responsável pela grande tolerância à transgressão de direitos humanos? Oi? Algum fator no final? Responsável pela grande tolerância à transgressão de direitos humanos? Da transgressão de direitos humanos? Olha, eu acho que a gente tem uma cultura muito preconceituosa, muito colonialista. Então nós temos uma cultura muito atrasada com relação a nos entendermos enquanto uma sociedade plena em seus direitos, né? Nós somos um país muito jovem e um país que ainda não viveu, nessa sua história aí de 500 anos, não viveu as mesmas lutas, as mesmas reivindicações, por exemplo, que o povo europeu, onde a gente tem uma outra realidade no que diz respeito à efetivação de direitos humanos. A noção de direitos humanos, quando vinculada a alguma área de criminalidade e segurança pública, às vezes ela é muito polêmica. Algumas vezes ela também está associada, as pessoas acham que é mais a proteção dos criminosos do que da própria vítima do crime. Por que você acha que isso acontece? É a questão clássica, né? Direitos humanos servem para proteger bandido. Então isso, infelizmente, hoje a gente ainda ouve isso, né? Mas a gente já ouviu isso muito mais no passado. A gente já teve um conceito, uma concepção da sociedade muito mais atrasada nesse aspecto do que ela é hoje. Eu, por exemplo, que milito na área de direitos humanos já há 30 anos, eu já senti o preconceito de uma forma muito mais agressiva, muito mais presente do que hoje. Hoje, quem ainda fala nisso já é uma parcela da sociedade que está muito à direita dessa sociedade, com interesses muito questionáveis e que defende não só isso, como defende a pena de morte, por exemplo, a redução da idade penal. Então defende coisas hoje que são inaceitáveis, né? E para a gente que já milita há tanto tempo, a gente já vê que isso muda um pouco. O exemplo disso, por exemplo, é a questão das drogas, né? Hoje
todo mundo tem um exemplo, um amigo, numa família, alguém que conhece, que lida com essa questão, né, das drogas e da criminalização da pessoa que é usuária de droga, que é tratada como bandido, né? Então isso está fazendo com que essa sociedade veja que não é bem assim, né? Direitos humanos não é só para bandido, direitos humanos é para bandido e é para todas as pessoas que têm os seus direitos violados. E isso não significa passar a mão na cabeça de quem transgrediu as regras. Quem transgrediu tem que arcar com o ônus, com a consequência disso e cumprir a pena que lhe é destinada pela sociedade. Mas isso com dignidade, sem violência, sem violação de direitos humanos. Mesmo décadas após as conquistas legais de direitos pelas mulheres, o cenário atual é cheio de machismo, diferenças salariais, proibições, discriminações e violência física e psicológica contra a mulher. Poucos casos são denunciados e julgados pela lei. Que fatores você atribui a dificuldade ou a diferença entre o número de agressões de qualquer tipo e o número de denúncias que são verificadas pela lei? Eu acho que o número de agressões ainda é muito grande, muito maior do que aquilo que a lei hoje considera judicializar, né? O que a sociedade consegue resolver, né? Mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, com toda a propaganda, com a Secretaria Especial de Direitos da Mulher e esse novo grau de consciência que as mulheres têm acerca de seus direitos, a gente ainda não consegue estar na sociedade num patamar de igualdade, num patamar onde se tenha conseguido derrubar o preconceito de uma forma altamente significativa, né? Agora, eu acho que a gente está avançando, acho que a gente já tem hoje um nível de consciência muito maior do que a gente já teve no passado, mas de fato a gente não tem justiça hoje. E eu digo que grande parte dessa responsabilidade ainda é do poder público, porque não basta tu fazer a lei, tu tem que fazer com que haja estrutura na delegacia da mulher, haja qualificação dos servidores públicos, haja qualificação no judiciário para se tratar dessa questão com a importância que ela de fato merece, né? Por exemplo, em Joinville, os casos relativos aos crimes da Maria da Penha, eles ficam apensos na 4ª Vara Criminal. Isso não é tratado de uma forma especializada como deveria ser. A lei diz que deveria ter uma vara especializada para tratar apenas das questões da violência contra a mulher. Mas quem ainda manda no país, quem ainda manda na prefeitura, quem ainda manda no estado, quem manda no judiciário, ainda é o homem. Então nós ainda estamos longe de alcançar essa igualdade que a gente almeja, que eu acredito um dia a gente vai conseguir, eu espero. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou 2 projetos de lei que contrariam interesses homossexuais. Na sessão foi aprovada uma tramitação de proposta para constar a população sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e outra que prevê suspensão da resolução do Conselho Nacional de Justiça que tornou legal o casamento gay. Por fim, os deputados da comissão barraram a tramitação de outro projeto que garantia mais direitos homossexuais. Como você vê a influência de políticos que se baseiam em ideais religiosos na conquista de direitos de minorias? Deixando claro, os 2 projetos vinham de deputados cristãos, pastores. Claro, bancada evangélica no Congresso, né? Primeiro, a gente tem que dizer que a situação onde nós temos uma comissão de direitos humanos na Câmara Federal que é presidida por um deputado declaradamente homofóbico é um crime, é um contrassenso muito grande. Eu acho que a gente já deveria ter tido uma forma, ou pela mobilização popular, ou mesmo com os partidos de esquerda no Congresso, ter resolvido isso. Eu acho que é uma vergonha muito grande a gente ter essa Comissão de Direitos Humanos, que aliás é uma comissão histórica, por onde já passaram diversas lutas desse país, inclusive no combate à ditadura militar, na apuração da questão da tortura
e etc., hoje a gente ter o Feliciano na presidência, né? Então isso é uma coisa que, se nós não solucionarmos isso, evidentemente não vamos solucionar o problema dos projetos de lei que são barrados ou que passam lá de cunho, evidentemente, homofóbico e de favorecimento a uma ou outra religião, e que de fato constituem um grande atraso à nossa história e um grande atraso nas conquistas sociais nesse país, né? E acho que o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos de esquerda no Congresso hoje têm uma responsabilidade muito grande nisso que está acontecendo, né? Acho que eles estão sendo omissos no sentido de dar um jeito de derrubar o Feliciano do lugar onde ele se encontra. Em relação ao humor politicamente incorreto que se utiliza de discursos que segregam e exigem minorias como negros, homossexuais e mulheres, qual você acredita ser o julgamento correto para esse tipo de comportamento? Eu acho isso de um mau gosto péssimo, né? Acho que inclusive a mídia, de forma geral, a mídia formal, ela compactua sobremaneira com isso, né? Se a gente pegar um desses programas da Rede Globo, por exemplo, esses Zorra Total, esses que eu não vejo, mas que de relance a gente vê uma outra coisa, né? O humor em cima do negro, da mulher, da pessoa pobre, né? Do homossexual e por aí afora. Eu acho isso uma coisa que não ajuda, não contribui, pelo contrário, e acho que isso serve a um único interesse, que é fazer com que o povo brasileiro seja aculturado, que sua forma de divertimento seja pautada no mau gosto e nesse tipo de humor que de fato é discriminador, é preconceituoso e não acrescenta nada à vida da gente, né? E de uma forma geral, acho que a mídia brasileira, aí tu acrescenta as novelas, por exemplo, né? A forma como a mulher é tratada, as relações humanas, né? Essa coisa de todo mundo bate em todo mundo, tudo se resolve no tapa, na porrada. Então isso é um desserviço muito grande e que isso só vai se resolver no Brasil na hora em que a gente, de fato, e aí o governo brasileiro enfrentar de fato, que é uma coisa que tem sido extremamente escamoteada, a questão da democratização da comunicação no Brasil. Tem que se acabar com os cartéis, tem que se acabar com essas famílias que historicamente estão lá ganhando rios de dinheiro com o processo de comunicação e aonde só os poderosos detêm o poder sobre isso e a maioria da população fica refém dessa situação, né?